Hoje em dia, todo mundo tem uma câmera na mão, e o que essas lentes flagraram vai fazer você questionar se realmente estamos sozinhos no escuro. De vultos correndo em festas de família, criaturas bizarras que parecem observar nossas casas da mata. Conheça os registros paranormais reais que ninguém consegue explicar. Olá, eu me chamo Ronan Santos, e antes de começar já deixa o seu like, se inscreva no canal, e vamos nessa! Muitas aparições são vistas por algumas pessoas e não por outras, o que sempre gera o debate sobre a veracidade delas. Mas hoje todos temos uma câmera na mão para provar que não estamos ficando malucos se algo desse tipo acontecer. O dono dessa gravação relatou que tinha visto uma espécie de vulto enquanto observava a rua da janela do seu apartamento e depois de um tempo com o celular na mão, finalmente conseguiu filmar a coisa bizarra. Uma silhueta se forma lentamente até se materializar por completo, caminhando com uma túnica branca numa velocidade constante até sair do campo de visão ao entrar em um beco. A figura fantasmagórica surge do nada aos poucos e depois caminha como se fosse uma pessoa comum pelo local vazio. Coisa que, se não tivesse sido filmado, ninguém acreditaria na história do homem que deve ter tido problemas para dormir naquela noite. O vídeo a seguir foi gravado por uma moradora da cidade americana de Vermont, chamada Julie, que acordou em um dia qualquer e deu de cara com algo sinistro. I'm loading up wood and I look up and this is what I see. Na hora que ela vira a câmera na direção de uma floresta nos fundos da sua casa, ela flagra algo completamente fora do comum entre as árvores, se perguntando o que é aquilo e dizendo que se parece muito com um pé grande. É bem nítido que tem alguma coisa ali, que vai além da vegetação, uma coisa extremamente alta com braços longos e ombros largos, diferente de qualquer ser humano já visto, mas que não faz nenhum tipo de movimento, como se estivesse encarando a casa da mulher ou o lago que fica logo ali atrás. Não dá para saber. Depois dos poucos segundos de gravação, ela diz que vai voltar para dentro de casa, e é aí que a coisa fica curiosa, porque poderia ser, sei lá, uma decoração de Halloween deixada ali como brincadeira, mas quando ela decide filmar novamente, já não encontra mais nada por lá. Essas casas americanas ficam afastadas de tudo, e já correm o risco de receberem um urso como visita, Mas agora a ameaça foi parar em outro nível. Nunca mais essa mulher postou nada nas suas redes sociais, além dessa gravação assustadora. Bom, tomara que esteja tudo bem com ela. Capturas de momentos sinistros são registrados desde que o ser humano começou a ter acesso à fotografia, e algumas conseguem arrepiar nossa espinha de tão medonhas que são. E agora que podemos gravar um vídeo, esses relatos se tornam ainda mais convincentes. Tipo um homem que ia passar alguns dias em um chalé alugado bem afastado da cidade. O proprietário do local tinha informado que ele estaria sozinho por conta da época ali de baixa temporada, Mas aparentemente ele não estava tão sozinho assim. Na casa que fica bem de frente com a dele, um rosto aparece no vidro da porta, olhando fixamente para ele, que grava tudo sem acreditar no que está vendo. A feição é pálida, com o semblante fechado, e depois de alguns segundos, simplesmente desaparece, como uma assombração que estava observando o novo vizinho. O mais estranho é que não tem corpo, parecendo apenas uma cabeça flutuante. Imagina estar se sentindo observado e quando olha para fora de casa, dá de cara com isso daí, meu velho. Eu cancelaria a estadia nesse hotel aí, mano, na mesma hora. Um vídeo postado no TikTok por uma conta que não tem nada relacionado a conteúdo sobrenatural viralizou recentemente, e com razão. Enquanto a família estava reunida tomando um café, uma prima filma a outra quando, do mais absoluto nada,
A garota sente algo ali nas suas costas e em seguida, um vulto é visto correndo atrás dela por uma fração de segundos. A sombra escura e de baixa estatura é muito parecida com o de uma criança, mas não tinha nenhuma ali. A moça e o rapaz que fazia a massagem nela olham na direção em que o vulto corre, mas não veem nada. Porém, quando olharam o vídeo, tiveram certeza de que algo de outro mundo puxou o cabelo da moça enquanto eles estavam na mesa. O mais estranho é que não havia nenhuma criança na casa naquele momento. A família segue sem entender o que aconteceu, já que nada parecido com isso já tinha acontecido antes. Mas e aí? Seria esse o espírito de uma criança fantasma? Essas cabeças já foram encontradas em um rio mais de uma vez e estão deixando a população local morrendo de medo por não saberem da origem desses objetos. Elas parecem cabeças de manequins, mas o lance vai um pouco além, porque aparentemente as peças foram feitas justamente para simular uma pessoa dentro d'água, às vezes com um semblante assustado, como se fosse alguém se afogando. Apesar de felizmente não serem reais, elas são incrivelmente assustadoras e causam uma má impressão em quem vê, porque parecem estar olhando de volta para você o tempo todo. Mas de onde essas peças realistas estão vindo? Porque algo assim está sendo espalhado pelo rio? É uma brincadeira de mau gosto de algum artista plástico? Ou algo mais macabro e difícil de se imaginar? Bom, eu que não quero ir lá para perguntar. A câmera de segurança dessa casa filmava a família toda reunida para o almoço, quando um pequeno detalhe transformou um momento comum em algo fora do normal. Depois que a mulher coloca seu prato na mesa e volta para a cozinha, o objeto se mexe sozinho para o lado, sem que ninguém perceba nada. O movimento é sutil, mas é muito claro que a louça se mexeu por conta própria sem nenhum motivo aparente. Quando colocamos algo de vidro ali numa superfície lisa, às vezes pode deslizar, porém nesse caso tem uma toalha de mesa debaixo e mesmo assim o prato anda poucos centímetros na lateral. Repare que o objeto foi movido na direção da cadeira que estava na quina da mesa, como se alguma coisa invisível estivesse sentada ali e quisesse fazer o seu jantar. Muito bizarro. Nessa gravação, um grupo de jovens estava ensaiando em um ginásio quando uma das meninas mais novas olhou para trás e viu alguma coisa se mexendo ali em cima. Ela se assustou e começou a falar, mas os outros não deram bola. O que parece ser um vulto gigante desliza para o lado sem que ninguém estivesse ali, e isso não foi a única coisa que aconteceu no local. Logo em seguida, no outro canto, é possível ver mais alguma coisa se movendo em um formato indefinido. A menina insistiu para os adolescentes assistirem a gravação e todos ficaram apavorados com aquilo que ela tinha visto e eles tinham ignorado. Mas o que era de fato permanece sendo um mistério. Dizem que existem espíritos que vagam por aí atrás de vítimas distraídas. Espero que não tenha sido esse o caso. Durante uma investigação paranormal, uma dupla de exploradores capturou sons estranhos assim que entraram em um prédio abandonado. Oi, alguém habla. Habla. Parecia que tinha mais alguém além deles, e não demorou muito para as manifestações ficarem mais intensas. Mira. La madre. Se está moviendo la madre. Se está moviendo ahí, güey. Quando os caras foram para o segundo andar, tudo ficou ainda mais tenso quando um triciclo apareceu andando sozinho em um dos corredores. ¿Lo viste? Pero eso fue ahorita, güey. ¿Cómo te podemos ayudar? Mira, se está moviendo la madre, güey. El triciclo. ¿Lo viste? Sí. Se movió. No. ¡Ah, la madre! No seas favor. Uma verdadeira visão de terror. Apesar das atividades paranormais já darem um frio na espinha,
foram algumas pegadas na sujeira do chão que deu mais medo, pois eram de pés pequenos, como se algum espírito infantil habitasse aquele lugar, coisa que se confirmou logo em seguida. ¡Ay, la madre fue allá adentro! Vamos. ¡Hola! ¡Hola, madre! ¡Güey! ¿Lo escuchaste? Sí, por acá es. Não tem nada que justifique uma criança de carne e osso em um local desses, o que fez os investigadores chegarem à conclusão de que aquele triciclo não andou à toa sozinho. Uma família estava comemorando o aniversário da matriarca da casa, cantando parabéns para a senhorinha, mas foi só depois de ver o vídeo da celebração que um dos familiares notou uma coisa estranha. Mano, o que foi isso que passou do lado da aniversariante? Ninguém percebeu na hora e continuaram cantando. Mais uma sombra pequena, como se fosse uma garotinha, cruza o cômodo em uma velocidade sobre-humana. Um detalhe que muitos apontaram é que mesmo comemorando seu aniversário, a vovó não parece muito contente, estando de olhos fechados como se pressentisse alguma coisa que o resto dos parentes não perceberam. Tudo fica claro quando conhecemos o motivo do semblante triste da vovó. Ela teria perdido uma bisneta recentemente e por isso muitos acreditam que seja a sua netinha passando ao fundo para dar o último adeus. Um casal ficou apavorado com o que viu gravado na sua câmera dos fundos de casa. Right there. What the heck? Eles tinham saído para um jantar e quando chegaram, viram um alerta do sistema de segurança e quando foram assistir, se surpreenderam com uma figura esquisita caminhando pelo quintal. Well, you better go now. À primeira vista até parece ser uma pessoa, mas sua aparência e comportamento antinatural os deixaram com a certeza de que seja lá o que for aquilo, não parecia com alguém comum. O desconhecido fica um bom tempo andando pelo redor da casa e quando decide ir embora, é assim que sai. Oh my God. O casal chegou a ir até a polícia, mas ninguém com essa aparência foi encontrado e até hoje não se sabe quem ou o que era esse ser que fez a visita macabra. Em 2015, os policiais de uma delegacia ficaram sem acreditar no que viram durante o turno da noite. Um vulto esbranquiçado aparece pelo vidro da porta, que em seguida se abre sozinha, como se a aparição tivesse passado por ela. Os agentes chegaram a conferir o local, mas não encontraram nenhum vestígio de presença por lá. Na época, eles relataram que o prédio antigo já é conhecido pelas luzes que acendem sozinhas e objetos encontrados fora do lugar, mas que essa foi a primeira vez que viram uma coisa dessas. Durante o auge de um incêndio devastador, uma testemunha que filmava o desespero capturou algo que desafia a lógica. Em meio ao calor insuportável e ao estalo das vigas cedendo, surge uma figura que vai muito além dos destroços. A imagem é perturbadora. É possível ver de forma nítida a silhueta de um homem caminhando com uma tranquilidade sobrenatural entre as labaredas, algo fisicamente impossível para qualquer ser humano, né? A menos que as leis da vida não se apliquem a esse ser. A tragédia que assolou a família de madrugada e não deu chance de fuga deixou uma cicatriz profunda,
Para muitos, aquela aparição não foi apenas uma ilusão de ótica, mas a manifestação final de uma das vítimas se despedindo antes das cinzas consumirem tudo. Muito sinistro. Então é isso, muito obrigado por ter assistido até o final, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal, e aí na sua tela tem os últimos vídeos lançados pelo Almanac X que estão sensacionais. Vejam depois do outro que você dá uma força. Então é isso, até a próxima.